O Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não exclui ninguém, o Senhor não despreza a ninguém, o Senhor quer salvar a todos. Eu quero entrar diretamente na mensagem de hoje. Normalmente eu sempre faço um esboço aqui com você, trago aqui para você uma introdução, mas hoje eu preciso entrar direto para a gente conseguir terminar a mensagem de hoje. Aprendemos no dia anterior falando a respeito de Paulo, ele que foi liberto, ele que deixou de ser o perseguidor e tornou-se o perseguido, e falando de Jesus, pregando a Cristo. E agora nós vemos o apóstolo Pedro, ele que quando passa, através ali da cidade de Lida, ele quando passa por ali, ele cura o Enéas, o homem que estava há 8 anos numa cama, se levanta e ele pode ser uma pessoa normal, como qualquer outra, caminhar, trabalhar, viver normalmente. A Dorcas, que ela havia falecido, ela morreu, e o Pedro orou e ela ressuscitou. E agora, Pedro, da mesma maneira, continua a obra. Lembrando que esses estudos que estamos fazendo está identificando para nós como trabalhava a igreja, como a igreja cresceu. E então, esse início da igreja ainda havia, mesmo no coração de Pedro, o líder da igreja, ainda havia algum tipo de acepção. Ele ainda discriminava algumas pessoas, ele ainda tinha contra algumas pessoas que ele achava que tais pessoas não eram dignas, mesmo sendo um homem, um pregador. Então entenda que mesmo sendo homens, mesmo sendo da igreja, podem existir falhas, podem ter sentimentos que o Senhor ainda está tratando. Por exemplo, o próprio Pedro. Deus, além de usar o Pedro, está também tratando o Pedro agora nesta mensagem. Eu começo com você em Atos capítulo 10, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O Cornélio era um homem da corte italiana, um homem simples, só que ele tinha um coração muito bom. Um homem piedoso, um homem que ajudava muitas pessoas, que fazia esmolas. Era um homem que tinha uma vida com Deus, ele orava a Deus, ele clamava a Deus. Mesmo sem conhecê-lo, ele vivia, ele orava, ele vivia como um crente. Ele ainda mesmo sendo um homem ainda não batizado, um homem ainda não cristão nato, mas ele já tinha um contato com Deus. Aí o versículo 3... Este, quase a hora a 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão, que é curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Bom, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, o Cornélio está numa oração e Deus se revela a ele a um momento especial. Nessa revelação de Deus, e eu digo para você que é algo especial, Deus fala com ele através de um anjo. O anjo fala: Cornélio, olha, Deus está vendo tudo que você fez. O livro de Tiago nos aponta uma direção. O livro de Tiago chega a nos dizer, nos ensinar, na verdade, que a fé, ela tem que ter obras, e as obras têm que ter fé. Não adianta eu ser uma pessoa que ajuda todo mundo, que faz boas obras, sem fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Até o próprio apóstolo Paulo chega a dizer: se eu doasse toda a riqueza que tenho em favor de alguém sem amor, não valeria de nada. Então, o que está fazendo Deus se mover em favor deste homem chamado Cornélio é as suas obras e as suas orações, a sua fé. É a fé deste homem. Entenda, eu quero que você compreenda que isso aqui é um trabalho de um agir de Deus. A igreja está começando. E o Simão, Pedro, está na casa de um homem chamado Simão também, um curtidor.
E o que Deus fala para ele? Olha, você vai até esse homem, porque o Pedro, este pastor que eu tenho na sua cidade, ele vai pregar para você e vai ensinar como você deve viver. Então entenda, há muitas pessoas de bem, muitas pessoas de Deus, e não estou falando de religiões, não. Pessoas que talvez elas expressem uma fé e um amor tão grande ao Senhor, que são realmente verdadeiras e verdadeiros homens e mulheres que servem a Deus na sua vida, com amor, que são pessoas que entregam o seu coração por amar as pessoas, por amar a Deus. Ela se dispõe, ela ajuda, ela intercede, ora pelas pessoas. Esse era o Cornélio, um homem que, por sua vez, ele agora recebe uma resposta de Deus. Muitas orações que nós fazemos, nós oramos porque nós muitas vezes entendemos de maneira errada o que é uma oração. Oração, nós muitas vezes pensamos que é um monólogo. Monólogo é quando você fala sozinho. Já uma oração que você ora a Deus com sinceridade é um diálogo. Diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Então Cornélio sempre falava com Deus. Muitas vezes nós não temos o entendimento que Deus está nos ouvindo. Há a impressão que Deus não está com a gente muitas vezes. Porém, a Bíblia declara com todas as letras, ele declara que Deus manda o anjo e fala, olha, Deus ouviu suas orações. E ele manda avisar você que você tem que encontrar um pastor. Esse pastor vai lhe ensinar a maneira correta de andar com Jesus. Talvez você é aquela pessoa que cresceu dentro de um lar, que você aprendeu a fazer boas obras, que você aprendeu a ter uma fé no Senhor, mas você não aprendeu aqui, ó. Você tem uma convicção, você tem uma fé, mas você não tem a fé dessa palavra. Não é na palavra, você não entende aquilo que está descrito. E às vezes até critica sem talvez saber. E por isso você precisa ter um pastor, uma igreja que vai realmente ensinar o Evangelho, que vai ensinar os passos que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus deixou muito claro para a gente que aquele que crê será batizado e será salvo. Agora, aquele que não crê já está condenado. Quer dizer, as boas obras podem salvar uma pessoa? Não. Por isso o próprio Senhor nos deixou muito claro, as obras não podem salvar ninguém. Nenhuma pessoa cheia de boas obras pode se garantir salva porque ela faz boas obras. Agora, uma pessoa salva com boas obras, isso agrega a sua salvação. Agora, se você só tem boas obras e você não é batizado, você não conhece o Senhor, se você ainda não entendeu como o Senhor pede que nós nos procedemos, como que temos que agir, nós precisamos aprender. Então veja que a igreja, ela vai ensinar tanto aquela pessoa que está perdida, como aquele que está na droga, aquele que está no adultério, na prostituição, aquele que está roubando. O Senhor está alcançando essas pessoas. Como nós vemos no Evangelho de Mateus, o Levi, Mateus, o mesmo Levi, a Bíblia fala que ele era um homem que estava cobrando impostos, ele estava na alfândega. A Bíblia fala que Jesus passou e disse, venha, e ele seguiu. Deixou aquela vida e foi seguir Jesus Cristo. Um homem que não tinha boas obras, mas seguiu Jesus Cristo, ele aceitou Jesus. Agora, o Cornélio tem boas obras, mas ainda não tem Jesus. Por isso, ele precisa de um pastor. Então, todas as pessoas precisam aprender. A Bíblia chega a nos ensinar que o maior abençoa o menor. O Pedro, por mais que esse capítulo vai nos ensinar que Deus trata tanto com o pregador, com o pastor, quanto aquele que vai ouvir. Todos precisam da palavra. E olha o que acontece, então. Ele escuta dizendo, você tem que ir a essa casa da beira do mar. Lá você vai encontrar um homem chamado Simão, com o sobrenome Pedro. E ele vai dizer para você o que você deve fazer. Aí eu fico pensando, nossa, mas eu já não faço boas obras, eu já não sou uma boa pessoa, por que eu tenho que aprender a fazer mais? Então entenda, nós temos que aprender que a palavra de Deus sempre ela vai se renovar. E por isso há um dever em você sempre querer aprender, sempre querer mais. Voltando à palavra, versículo agora
de número 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados. Isso aqui é o Simão falando, aqui é o Cornélio falando. E um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Veja que o soldado que trabalha com ele é piedoso, porque ele ensinou. O patrão piedoso tem funcionários piedosos. Aprenda que existe uma lei muito importante na vida. Tudo que você dá, volta para você. Quem dá, recebe. Se você dá piedade, se você ensina piedade, as pessoas também vão fazer o mesmo por você. Claro, não sua totalidade, mas se você tem feito sua parte, as pessoas que estão à sua volta, se realmente são pessoas justas, elas vão retribuir. E o soldado que trabalha por Cornélio também é piedoso, assim como ele é. Versículo 8. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Veja que o que está acontecendo. O Pedro agora, veja que são 2 histórias paralelas que estão acontecendo ao mesmo tempo, sem que nenhum dos dois se conheça. O Pedro não conhece o Cornélio não conhece o Pedro. Quer dizer, o Senhor envia seus pastores sem saber do quem é o povo que ele vai pregar ou a quem ele vai ser enviado, mas há um dever no nosso coração. E o Pedro sabia que tinha que orar. Ele era um homem de oração. Você vê, o primeiro milagre que acontece na igreja, através dos apóstolos, aconteceu num dia de oração. No momento que ele estava indo orar no templo. Você deve se lembrar que eu comentava aqui há poucos dias atrás. Então, o que está acontecendo aqui nada mais é do que você perceber que o Pedro está indo para a oração e nessa oração Deus vai se revelar a ele. Lembrando que eu já acabei de falar, a oração não é um monólogo, oração é um diálogo, você fala com Deus e Deus fala com você. E aí está orando, lá no versículo agora de número 10, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, as pessoas que estavam na casa do Simão Curtidor, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Não sei se ele dormiu, não sei dizer para você como que aconteceu isso, a Bíblia fala desse jeito. Não sei se ele dormiu, se ele teve um sonho, se foi uma visão enquanto ele estava orando, fechou os olhos, ele teve uma visão de Deus, como Ezequiel, por exemplo, teve visões assim. O versículo de número 11 fala... Nesse arrebatamento de sentidos, ele viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Animais estes que lá, você lendo na lei, por exemplo, na lei judaica, na lei de Moisés, você vai encontrar que estes animais eram animais que havia uma proibição da carne desses animais serem consumidas. E Pedro está com fome. Isso aqui lembrando que é uma visão, ele está dizendo, olha, nessa visão que ele está tendo, ele vê esses animais e olha o que diz aqui o versículo 13, e foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Esta voz, até na minha Bíblia ela é grifada aqui em vermelho, não sei se aqui aparece para você, normalmente é as falas que vêm de Jesus isso aqui. Jesus fala com ele, Pedro, tá vendo esses animais que você está vendo aí agora? Levanta, você está com fome, mata estes animais e coma. Aí o Pedro fala, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Ele sabia da lei, ele tinha conhecimento que aquilo era algo imundo. Só que o que acontece? E a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Aqui tem uma resposta para muitas pessoas que dizem, por exemplo, pastor, não se pode comer a carne de porco, porque era proibido. Assim como o Senhor está dizendo agora, Pedro, você pode matar esse animal, você pode fazer, cozinhar, fritar, fazer o que você quiser e você pode se alimentar dele. O que Jesus está tentando ensinar? Tem 2 ensinamentos. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, todas as coisas foram purificadas, inclusive esses animais. Então, há algumas pessoas, por exemplo, que são contra essa pregação, porque elas acreditam que não devem comer carne de porco. A Bíblia fala, a Bíblia diz com clareza, quem tem fé para comer carne, que coma carne, quem tem fé para comer legume, que coma legume. Não estamos aqui para bater de frente por causa de um pedaço de carne, não. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para nos unir,
tá? Para nos unir. Faz um churrasco lá e chama o pastor que o pastor vai. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Tem carne de porco, nós comemos. Se não tiver, nós não comemos também, não tem problema. Agora, pare de usar dessa palavra para poder criticar quem prega a palavra. Porque está muito claro, quem falou isso aqui foi Jesus. Pode matar e comer, não se preocupe, Pedro. E também, segundo o entendimento que temos sobre isso aqui, é que nós não podemos fazer acepção. Há pessoas que estão com fome, sedentas da palavra, e nós não podemos excluí-las. Lembre que está acontecendo duas coisas entrelaçadas. Os servos, os soldados de Cornélio estão indo procurar o Pedro. E o Pedro está orando, na oração ele tem essa visão. Pastor, não, quem tem a ver uma coisa com a outra? Versículo de número 16. E aconteceu isso por 3 vezes. 3 vezes aconteceu a mesma coisa. E o vaso tornou a recolher-se para o céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Então ele conseguiu entender que aquela visão já deu também a entender a ele que essas pessoas que estavam ali, que estavam procurando o tal do Pedro, era de Deus. Esses homens foram enviados por Deus para procurar o Pedro. E o Pedro entendeu da parte do Espírito Santo que isso era a visão, era a resposta da visão dele. Aí diz o versículo de número 19. Versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O que está acontecendo aqui? A visão que Deus deu para o Pedro trouxe para ele uma dúvida, porque você acabou de ler comigo, que ele teve a visão 3 vezes. E quando ele vê a porta da casa do Simão curtidor, esses 3 homens, o Espírito Santo fala: olha, esses 3 homens foram enviados para falar com você. Eu mandei estes homens aqui para falar com você. Então, deixa eu só explicar uma coisa. Esses homens, soldados italianos, se chegassem à porta de Pedro, sem que o Senhor tivesse dado para ele a direção que deveria aceitá-los, o Pedro não aceitaria eles. O Pedro não desceria para falar com eles. Outra coisa, Pedro não iria com eles. Pense, uma pessoa bate na porta da tua casa e fala: ó, Deus mandou vir aqui, você tem que ir comigo. Não é uma loucura? Olha como a igreja de Jesus, que anda na palavra, em oração, sempre tem revelação, sempre tem entendimento. O Pedro entendeu: eu tenho que descer, eu tenho que atender essas 3 pessoas e eu tenho que ir junto com elas. Eu não sei para onde que eu vou, mas o Espírito Santo me faz entender que eu preciso ir com eles. Quer dizer, você não deve fazer acepção de pessoas porque eles são italianos. Você não deve fazer acepção de pessoas porque eles não são da mesma fé que a sua, porque não são judeus. Jesus não veio só para os israelitas. Jesus também quer salvar o italiano, o japonês, o alemão, o africano, o americano. Deus quer salvar todo mundo. Só que no coração do Pedro, ele tinha que pregar só para o judeu. Ele só tinha que pregar só para os israelitas. Aí o que acontece? Versículo de número, agora é o 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa e por que estáis aqui? Aí eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo, o santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro e o recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles e foram ele a alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, no mesmo dia, chegaram a Cesareia. E Cornélio e os que estava esperando, tendo já convidado todos os seus parentes e amigos mais íntimos. A Bíblia fala isso aqui, irmão, e me chama muita atenção, porque nesta cidade não havia uma igreja. Quando o Cornélio ele teve a visão de Deus, a primeira coisa que ele entendeu foi: olha, você deve mandar chamar o Pedro vai vir aqui na tua casa, e ele vai ensinar a você. O que ele vai ensinar? Não sei, ele vai vir aqui te ensinar. Quando ele manda os soldados, aquilo que me chama muita atenção numa pessoa, se chama a atenção do homem, você imagina a atenção de Deus, a fé.
Porque uma coisa é você enviar 3 pessoas para chamar uma pessoa que você não conhece, que você não sabe, uma pessoa que até tem uma certa, acepção com você, que você, só de saber onde ela está, o que ela pratica, que você sabe que ela é diferente do seu convívio de vida, ele poderia não vir. Ele poderia não aceitar vir até a casa de Cornélio, mas o Cornélio, sabendo que aquilo era de Deus, ele chama todos os vizinhos, chama seus funcionários, ele chama seus amigos, ele chama sua família, seus familiares. E o convite eu acho que era mais ou menos assim, não diz como foi o convite, mas eu acho que é assim, olha, Deus vai mandar um pastor aqui, está mandando um homem, Deus mandou ele vir aqui na minha casa. E eu quero que todos estejam comigo. Sabe o que está acontecendo na casa do Cornélio? Está começando uma igreja. Há pouco me perguntaram, me indagaram, pastor, como que começa uma igreja? Está aqui. Pessoas que se mobilizam, que Deus toca o seu coração, a porta da casa dela se abre para que alguém vá pregar. Ali a direção de quem vai pregar, não interessa se é o Jefferson, se é o Pedro, se é o Silvio, se é o Natanael, seja quem for, a pessoa que for até este local, claro que na direção do Espírito Santo, será usado para que as pessoas que estão ali reunidas sejam curadas, libertas, sejam batizadas. Quando então está aquela casa cheia, eu fico pensando, o primeiro culto dessa igreja que aconteceu na casa do Cornélio já tinha casa cheia. A igreja estava cheia, mas como, pastor? Ninguém ainda sabia de Jesus? Ninguém sabia, mas o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dessas pessoas. Já havia uma unidade ali. Então, quando Deus envia um pastor para uma cidade, para um local, para um bairro, para começar um trabalho, Deus move as pessoas a vir até o pastor. E o pastor para encontrar as pessoas no lugar certo. Olha que coisa bonita. Versículo de número 25 agora. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando a seus pés o adorou. O Cornélio começou, quando conheceu o Pedro, ele se ajoelhou. E olha que bonito isso aqui para guardar no coração. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. O Pedro não aceitou, acho que talvez você vai entender o que eu quero dizer. O Pedro não aceitou que alguém fizesse reverência para ele. Nós não temos que reverenciar o pastor, nós não temos que reverenciar a igreja, nós temos que respeitar e honrar, que são coisas diferentes de que reverenciar. Dar reverência a uma pessoa, você só dá glória e honra, você se ajoelha a Deus, a Cristo, não ao homem. O Pedro poderia, Não, eu sou o Pedrão, botar a mão na cabeça. Não tem gente que beija até a mão da pessoa? Não, beija minha mão, que minha mão é santa. A mão cheia de dedo aí, rapaz. Pelo amor de Deus. O Pedro, ele diz muito claro, levanta aí, eu sou homem igual a você. Eu como arroz e feijão igual a você. Tenho fome igual a você. Tenho necessidade igual a você. Nada de querer santificar uma pessoa. Santo é Jesus. Nós andamos em santidade de Deus. Somos santos do Senhor. Mas nenhum de nós recebemos glória. Somente o Senhor Jesus. E o Pedro já deixa muito claro, não quero glória de ninguém. Eu vim aqui em missão de Deus, mas é Deus que faz a obra. Amém? Olha que bonito. Versículo de número 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. Ali uma igreja dentro da casa do Cornélio. E disse, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a um estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Agora, o Pedro entendeu. Quando ele bota o pé dentro da casa do Cornélio, ele entende a visão. Ah, entendi. Nós não podemos fazer acepção de pessoas estrangeiras. Quer dizer então que se Pedro continuasse naquele pensamento, mesmo sendo um grande homem de Deus, usado por quantos milagres, até uma pessoa morta ele já ressuscitou em nome de Jesus. Mesmo tendo toda essa capacidade, mesmo no nome de Jesus fazendo a grande obra, pessoas eram curadas com a sombra por onde ele passava, ele tinha um probleminha no coração dele, que ele tinha uma acepção. Então veja que Deus trabalha nas duas pontas. Você precisa sempre entender, o pastor vai trazer a palavra que você precisa ouvir. E o pastor também é tratado. Enquanto eu estou pregando aqui, eu também sou tratado. Deus também fala comigo. Por isso que a Bíblia fala que a hora que ele entra, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos. Na consciência do Pedro, só tinha que ir em Israel.
Só tinha que pregar ali na casa dele. Nós temos que expandir, nós temos que pregar para todo que é canto. Nós temos que ir em todos os lugares, pregar para todas as pessoas, de etnias, raças. Todas as pessoas devem ouvir falar de Jesus, sem nenhuma distinção. Ah, pastor, mas se a pessoa for uma pessoa muito má, uma pessoa muito perturbada, uma pessoa que está fazendo coisas terríveis, onde for, na boca de fumo, todos devem ouvir Jesus. Não fazer acepção de ninguém. Ah, pastor, mas eu sou um preso, pastor, a sociedade me abandona. Eu digo para você que Jesus não te abandona. Por isso a Bíblia fala, agora no versículo de número 29, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de ti. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão Curtidor, junto ao mar, e ele, vindo a ele, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O Pedro agora, uma escama, algo do coração do Pedro, algo íntimo do Pedro cai. Algo que ele ainda estava preso, que ele precisava de mudar. A situação de abençoar essa família de Cornélio também abençoa ele. Eu sempre digo as palavras do pastor Jaime, o abençoador é abençoado. Quando você decide abençoar alguém, você também recebe a bênção. O abençoador é abençoado. O Pedro foi para fazer uma obra de Deus e Deus faz uma obra nele. Versículo de número 36, ali diz, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz do Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, na Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras. Olha que lindo, leia alto comigo aí, ó. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Quem que eram os gentios? Os não-judeus. Então veja que todos que foram junto com Pedro, aqueles que vieram junto com Pedro, viram e falaram, meu Deus do céu, enquanto a pregação de Pedro era falada, lembre que Pedro falou, o mesmo que ele falou lá atrás, lá na sinagoga, lá no templo. Ele está falando de quem? De Jesus. O que Cornélio precisava ouvir? O que a casa de Cornélio precisava ouvir? O que as pessoas que estavam unidas ali precisavam ouvir? Que Jesus é o Filho de Deus. E ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que eu tivesse esperança, para que você tivesse esperança, para que nós fôssemos salvos. Essa é a pregação que nós temos que pregar a toda criatura, sem fazer acepção de ninguém, sem esquecer ninguém, sem deixar ninguém para trás. Então veja que essa igreja começa na casa do Cornélio, e enquanto ele está pregando, falando de Jesus, houve uma manifestação do Espírito Santo tão forte, que todos que estão ali dentro começam a orar em línguas. Eles são cheios do Espírito Santo. E acontece o que, gente? Há ali os judeus pasmados, meu Deus, eles foram cheios do Espírito Santo e nem batizados foram ainda. Quer dizer então, versículo de número 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus.
Eu acredito que está muito clara essa leitura para alguém que fala, pastor, esse negócio de falar em línguas é mentira. Está aqui, ó, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus, em línguas estranhas. Pastor, eu discordo disso. Deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Não tenha a pregação deste pastor simples, que tem a intenção de que você seja do céu, salvo. Não discrimine a palavra por causa que você não crê. Comece a ouvir, comece a crer, comece a participar dessas orações, até que essa manifestação do Espírito Santo venha até você. Eu sei que há muitas pessoas que pregam contra, que ensinam de maneira errada, mas está testificado. Como pode esse texto que é mentira? Eu creio que essa palavra é uma grande verdade. E você vai entender. Eu oro para que hoje você seja batizado no Espírito Santo. Que você tenha essa alegria de magnificar a Deus em línguas estranhas, na língua dos anjos. Como que o senhor sabe, pastor? Eu não sei explicar para você. É algo do Senhor. É um vínculo direto teu com o Espírito Santo de Deus. E só vai conseguir entender quem realmente... pastor, mas eu não entendo nada. Mas não é para você entender. É uma língua de Deus. Que só Ele entende. Por isso fala o versículo 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Quer dizer, gente, mas todo mundo vai se batizar aqui. Olha que bonito, uma casa, uma igreja inteira começou dentro de uma casa simples, onde pessoas estão ouvindo uma pregação sobre Jesus, e aí acontece o quê? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, quer dizer, na direção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Você viu que essa igreja começou na casa do Cornélio, mesmo tendo ele sendo de uma outra etnia, de uma outra nação, ele com toda clareza, ele entendeu que foi de Deus. Veja que na hora a nona que Pedro orava, quando ele subiu ao terraço, a mesma hora a nona estava orando Cornélio. Ambos não sabiam disso. Mas quando eles se encontraram, eles entenderam que quem fez tudo aquilo acontecer foi o Espírito Santo de Deus. Isso é uma igreja. A igreja do Senhor, ela trabalha, ela vai na casa, ela prega, ela ensina Jesus Cristo. É assim que começa uma igreja. E ali na casa do Cornélio agora há várias pessoas batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo. E agora ali Pedro continua vários dias ganhando mais pessoas naquela cidade, porque agora ele não faz acepção de pessoas. Agora ele é um pregador que prega para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor. E quem crê, for batizado, será salvo. Aleluia. Deixa eu orar com você. Pai, peço que nestas águas que a Ti apresentamos agora, haja uma unção do céu. E todos que destas águas beberem sejam livres, sejam libertos. Peço ao Senhor que aos que estão acamados, aos que estão, meu Pai, com algum tipo de dificuldade, seja ela física, moral, espiritual, quaisquer mal, ó Pai, que está habitando no corpo dessa pessoa, que está prendendo esta pessoa, eu repreendo. E peço que em nome de Jesus Cristo, onde houver uma pessoa doente, onde essa oração chegar, ó Pai, onde alguém estiver ouvindo agora, com dor, ó Pai, nos rins, com problema de pedra nos rins, pedra na vesícula, pessoas com problemas pulmonares, pessoas com problemas, ó Deus, que tiveram o Covid e ficaram sequelas, pessoas que estão com esquecimento. Jesus, essa pessoa que está com um problema, os exames apontaram triglicerídeos, apontaram colesterol, hipertireoidismo. Jesus, coloca nesta água todas as vitaminas, ó Pai, espirituais, para que esta pessoa, ao beber desta água, ela seja livre dessa sonolência, desse cansaço, e que o Senhor venha revigorar essa pessoa. Eu determino a cura e a libertação de todos que crerem, bebendo esta água, sejam livres, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Beba comigo desta água.